Pessoal, exercício 1 ainda. Agora a letra D, a função é essa aqui, né? Então a gente vai calcular a equação da reta tangente. Primeiro vamos achar a imagem do x igual a 1/3, ou seja, vamos substituir x por 1/3 para ver qual é o valor do y. Substituindo x por 1/3 fica 1 sobre 1/3, divisão de fração mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Esse 3 passa aqui multiplicando aqui, vai ficar 3 sobre 1, 3. Ou seja, quando x for igual a 1/3, o y é igual a 3. Então esse é o ponto que a gente vai trabalhar. Então vamos primeiro encontrar a equação da reta, encontrando o valor de m. Lembrando que o m é a derivada da função, então a gente tem essa função, deriva a função e depois substitui o x por 1/3. Beleza, a derivada dessa função a gente pode fazer por mais de uma forma. Primeiro, vou usar a regra da divisão. Então a gente tem, quando vai fazer uma derivada, a regra chamada que é a regra do quociente, ou regra da divisão. Ela funciona assim: eu derivo a parte de cima e multiplico esse resultado pela parte de baixo. Então vamos lá, derivada da parte de cima. Como a parte de cima é uma constante, a derivada da constante é sempre zero, por isso que deu zero. Se aqui em cima fosse 5, fosse 10, fosse 1000, não importa. Se é uma constante, ou seja, se não tem o x, a derivada é zero. Então a derivada da parte de cima é zero, repete a parte de baixo que é x. Menos, aqui sempre vai ser menos. Aí eu faço o contrário, repito a parte de cima que é 1 e derivo a parte de baixo. Lembra que quando a derivada for derivada de x, a derivada vai ser o número que acompanha ela. Como aqui na frente é 1, então eu repito 1. Então deriva a parte de cima, repete a parte de baixo. Menos, repete a parte de cima e deriva a parte de baixo. Então isso é uma regra, chamada regra do quociente. E a parte de baixo eu repito ela aqui sempre colocando ao quadrado. Por isso x ao quadrado. Era x, fica x ao quadrado. 0 vezes x é 0, menos 1 vezes 1 é menos 1, então fica menos 1 sobre x ao quadrado. Substituindo x por 1/3, né? Então, não, minto. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos deixar que o resultado da derivada então foi esse aqui, menos 1 sobre x ao quadrado. Depois eu vou substituir 1/3. Primeiro eu vou fazer essa derivada da segunda maneira que a gente pode. Eu vou pegar esse x aqui e vou passar ele para a parte de cima. Sempre que a gente tem uma fração, que a gente quer, quando a gente quiser mudar um valor, né, um valor que está nessa fração, de cima para baixo ou de baixo para cima, a gente troca o sinal da potência. O que é isso? Por exemplo, se eu for passar esse x para a parte de cima, como a potência dele é 1, quando eu jogo ele aqui para a parte de cima, aí fica x elevado a menos 1. Por exemplo, se eu quisesse pegar esse x ao quadrado e passar ele aqui para cima, era só colocar x elevado a menos 2 aqui em cima. Então, quando a gente troca um termo de lugar na fração, basta trocar o sinal do expoente. Então, o expoente aqui é 1, eu passei ele para cima, ele ficou menos 1. A derivada, então, vai ser feita normalmente pela regra da potência. Lembra a regra da potência? Desce a potência multiplicando. Então, menos 1 passa multiplicando aqui na frente, fica menos 1. E aí eu subtraio 1 aqui em cima. Então, menos 1 desce multiplicando. Aí está aqui o menos 1. Subtrai 1 aqui em cima. Aqui em cima é menos 1. Se eu subtrair 1, vai ficar o quê? Menos 2. Que é o resultado que eu tenho, igual a essa expressão aqui, ó. Porque x elevado a menos 2, quando eu passo ele para a parte de baixo, eu não troco o sinal do expoente. Aí esse menos 2 vira 2, ó. Então, eu posso fazer pela regra da divisão, ou eu posso fazer passando o x para a parte de cima, certo? Agora, para achar o valor do m, eu vou pegar essa derivada aqui, ou essa aqui, que é a mesma, e vou substituir o x por 1/3. Então vai ficar menos 1, que é esse menos 1, o x ao quadrado. Aí no lugar desse x eu vou colocar 1/3. Só que 1/3 ao quadrado é 1 ao quadrado e 3 ao quadrado. Então vai dar menos 1 sobre 1 nono. Esse menos vai continuar porque o quadrado está só no 1/3. Divisão de fração mantém de cima e multiplica o inverso de baixo. Esse 9 multiplica aqui em cima, então fica menos 9. Esse é o valor do m. Então eu vou pegar essa equação aqui em cima, vou trocar esse m por menos 9. Aí vai ficar assim, menos 9x mais n. Aí eu vou trocar agora o x por 1/3 e vou trocar o y por 3. Então, substituindo x por 1/3, vou colocar x aqui igual a 1/3 e trocar o y aqui por 3. Menos 9 vezes 1/3, menos 9 vezes 1 é menos 9. Menos 9 dividido por 3 é menos 3.
Menos 3 passa para cá, fica mais 3. 3 mais 3, o n é igual a 6. Então, vou copiar essa expressão e trocar o n por 6. Resultado final, y é igual a menos 9x mais 6.